Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. O mercado amanheceu forte em queda no setor de tecnologia, despencou após a Oracle divulgar o seu resultado e caiu quase 10%. O Copom no Brasil manteve a Selic em 15%, mas vamos direto ao ponto. Nos Estados Unidos, o corte de juros pelo Federal Reserve perdeu força rápida após a hora que frustrar o mercado, acendeu um novo alerta sobre a bolha no setor de inteligência artificial, ok? Isso fez com que os investimentos em data center, muitos investimentos feitos, não deram o retorno esperado e fez o mercado do setor de tecnologia despencar. Nasdaq caiu forte. As bolsas na Ásia acompanharam todo o movimento. O setor de tecnologia segue liderando as percas, agora neste momento segue recuando um pouquinho, recuperando, fazendo uma correção do movimento. Já no Brasil, o Copom manteve a Selic e reforçou um tom mais duro, um tom mais hawkish, dizendo que a inflação deve ser revisada para baixo e abre espaço para atingir a meta já no início de 2026. Juros mais altos aqui e juros mais baixos lá fora, pessoal, reforça a estratégia de investimentos do carry trade, muito utilizada essa estratégia no mercado financeiro sobre a diferença de negociação entre os juros, ok? Hoje nós temos as vendas no varejo e relatório de emprego que pode dar uma agitada nos mercados. Então, quinta-feira, dia de volatilidade nos mercados. Fique atento, trader. Vamos acompanhar aqui as notícias, as oportunidades juntos nos ativos e mercados internacionais. Se é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo que está perdidão e fala, vamos embora aqui, ó, para os mercados internacionais, certo? Vamos juntos, começando aqui o nosso programa Gol do Dia, fazer aquele nosso trade de ouro, certo, meus amigos? Vamos lá, então, na tela aqui para vocês, iniciando aqui as oportunidades quentes aqui. Antes, pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu quero só fazer um convite para vocês, que é o seguinte, ó. Na segunda-feira, dia 15 de dezembro, nós vamos ter uma live sobre o índice SP500, o índice que movimenta o mundo todo, tá? O principal índice econômico do mundo. E esta live temos exclusivamente o Marcos Massuda convidado aqui para participar dessa live e comentar bastante coisa sobre o principal índice americano, o índice de Wall Street, né? E eu estarei lá compartilhando também tudo sobre este ativo, ok? Então, ó, segunda-feira, dia 15/12, gratuito para você, não perca, imperdível essa live e é gratuito. A live vai ser via YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder participar e já garantir sua vaga e estar lá. Vai ser segunda-feira, dia 15/12, às 8 horas da noite, certo? Ao vivo via YouTube. Certo, meus amigos, dando início aqui então ao nosso programa Gol do Dia. Vamos lá então, quero compartilhar com vocês, pessoal, algumas manchetes que estão acompanhando os mercados nesse momento, tá? O que vem dizendo é que as tarifas de Donald Trump caiu pela primeira vez sobre o governo, tá? A queda de novembro interrompe uma sequência de aumentos vertiginosos, mas vale lembrar, pessoal, eu estava dando uma olhadinha aqui, ó, a queda foi relativamente não tão significativa, né? Por exemplo, a arrecadação do mês de outubro, do mês 10, foi 31,35 bilhões. Já em novembro foi 30,76 bilhões. E o motivo é a queda da arrecadação depois que a Casa Branca divulgou uma ordem executiva que excluiu itens como café, chá, carne bovina, bananas, frutas tropicais, enfim, entre outras aqui, diminuindo a arrecadação. Então, pode ser que realmente tenha o alerta que deu aqui, é realmente que pode ter uma queda, né, nos próximos meses, né, e o receio da questão das tarifas perder o efeito. Mas segue impactando, segue arrecadando bilhões de dólares para os cofres americanos, ok? Bom, pessoal, hoje o que agitou os mercados aqui, deixa eu comentar com vocês aqui, foi as ações da Oracle. Cai com uma divulgação dos resultados, o que reacendeu preocupações de novo sobre a bolha da inteligência artificial. Então, afundou os mercados em Wall Street, Ásia, toda essa madrugada, inclusive o Bitcoin, tá? Que também caiu por conta do apetite ao risco, tá? Então, o motivo segue em relação aos investimentos que teve de bilhões de dólares em data centers, em computações ali em nuvem, né?
o mercado de programação nas nuvens, e a empresa, vale lembrar que a Oracle, ela é responsável por executar os data centers e as demandas da inteligência artificial da OpenAI, e também oferece serviços relevantes para o TikTok, ByteDance e a Meta, ok? Bom, pessoal, então acho que o foco vai ser em relação agora às próximas questões da IA, né? Voltou nas manchetes aqui. Então, a gente vai ficar de olho, acompanhando bem de perto esses detalhes, tá? Bom, nesse exato momento, o índice americano cai 0,54%, 0,5% negativo, tá? Os futuros do Dow Jones caindo 0,18%. Já Nasdaq caindo 0,75%. O índice do medo segue estável no momento, por incrível que pareça, subindo 2%, segue tranquilo, né, estável por ali. E também o ouro segue subindo 0,5% aqui, tá? Subindo um pouquinho. Certo, meus amigos? Vamos direto aqui para o calendário econômico. Só antes, deixa eu comentar aqui, ó. Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, tá? Vale lembrar que eles fizeram uma invasão nesse barco aqui, né? Nesse navio e o petroleiro, e tomaram ele, né? Em relação ao petróleo venezuelano, ok? Certo? Vale a pena ficar de olho em relação a esses detalhes também, tá, pessoal? Bom, aqui para as notícias do dia de hoje, a gente teve algumas notícias na madrugada, né? Com declarações e juros também no Banco da Suíça, tá? Política monetária da Suíça. Tivemos também um discurso do governador do Federal Reserve agora há pouco, às 6 da manhã, tá? E basicamente nós temos agora para o dia de hoje, daqui 13 minutos, às 9 da manhã, temos vendas no varejo, relatório da OPEP, né, sobre petróleo, se vai aumentar ou não a demanda de petróleo, ok? Decisão da taxa de juros aqui em Hong Kong, tá? E também, o mais importante agora, vai ser às 10h30, que é os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Alto impacto nos mercados americanos, tá? Índice americano, os pares de moedas do dólar também, às 10h30, ok? No mesmo horário tem notícia da balança comercial do Canadá, importação e exportação, mexendo com os pares do CAD, tá? Depois segue um pouquinho mais tranquilo, meio-dia com algumas notícias e um impacto médio impacto ali às 14 horas, leilão de juros de 30 anos americanos, tá? Às 18h30 a agenda segue vazia, no meio da tarde, às 18h30 ali, final da tarde, tem balanço patrimonial do Federal Reserve, e mercado asiático abrindo aqui em Nova Zelândia, com PMI, vendas no varejo também, tá? Ok? À noite, a gente tem algumas notícias na Austrália, Japão, China e Coreia do Sul, mas nada tão relevante, tá? Todos no mesmo horário, às 11 horas, tá? Foi muito bom. Ontem, super quarta-feira, a gente teve o corte de juros. O próximo encontro de corte de juros é dia 26 de janeiro. A gente já tem a perspectiva aqui do juros se manter em 3,50, 3,75, que é o que ele está saindo hoje, tá? 22% acredita em queda nos juros, porém, para ter corte novamente, a gente precisa de novos dados, como payroll, inclusive tem payroll amanhã, né? E os próximos dados que a gente vai ver agora no mês de final de dezembro e janeiro, ok? Certo, pessoal? Então fica aí com as manchetes, as notícias, né? E vamos aqui na tela para os gráficos diretamente, o que você gosta, ok? Bom, pessoal, seguinte, vamos lá. Nós tivemos o mercado americano um cenário mais lateral nos últimos dias, bem aguardado por conta desta semana, né? Super quarta-feira, juros e tudo mais, né? E o que eu quero comentar com vocês ontem, né? Ele estava preso nesse range aqui, né? E aí a gente comentou de uma possível movimentação de alta ontem, né? Rompeu essa região de resistência aqui, tá? Essa região de resistência por aqui, fez um candle maroboso fortíssimo de alta, né? Isso foi aqui em relação aos juros. Depois, no meio da tarde, ali por volta das 6, 7 horas da noite, a gente teve a divulgação dos resultados da Oracle e fez o mercado afundar nesse movimento, né? Foi muito forte, caiu muito forte, derrubou todos os mercados, tá? Esta queda aqui, pessoal, ontem à noite, estendeu aí da tarde até meia-noite, basicamente, né? Foi quase 1,5%, isso não, deu um pouquinho mais aqui, deixa eu ver aqui. Foi basicamente 1,30 de queda, né? Recuperou um pouquinho agora, tá, pessoal? Acredito que agora ele acabou eu ia comentar com vocês esse rompimento aqui, ó, que ele fez um padrãozinho de bandeira aqui, ó, tá? Tem sim a chance de novo de buscar aqui a região do retângulo, de 50% da movimentação do retângulo, tá? De buscar aqui para cima, tá? Ok? Essa continuidade no índice americano, o principal índice SP500, tá?
conseguiu segurar nesse suporte, tem um suporte mais importante nele aqui, ó, tá? Caso ele rompesse esta região aqui, a gente ia ver ele buscando regiões mais de queda forte, né? Mas não perdeu, segurou inclusive por sinal, né? Ok? Certo? Então segue uma retomada altista aqui da movimentação de queda aí à noite de ontem, ok? Mercado asiático, a gente teve o índice Nikkei também afundando em queda, mesma movimentação aqui do SP500, né? E basicamente esperar aqui um cenário mais de cruzamento, de reversão de compra, né? Embora agora os mercados asiáticos estão fechados, movimentações um pouquinho mais lentas, ok? Deixa eu ver aqui, Austrália a gente também teve queda, todos os mercados acompanharam o movimento, né? China, deixa eu dar uma olhadinha na China aqui, ó. A China sentiu, mas não tanto quanto, né, os outros mercados aqui, né? Basicamente o HK50 tem uma região de suporte por aqui, tá? Então ele segue protegendo nessa região e possivelmente retoma esse movimento ao longo do dia de hoje até o pregão à noite asiático do mercado chinês, ok? Na Europa, DAX da Alemanha, o principal índice econômico, seguiu também a queda, né? E afundou aqui todo o movimento de queda depois com uma correção na madrugada de hoje, tá? Temos uma resistência importante aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês. Esta resistência que, inclusive, ele chegou a testar ela agora, tá? Então, ele fez um recuo aqui, pode fazer um pullback nas médias, né? E retornar com esse movimento para cima aqui. Ele já testou 1, 2, 3, 4, 5... Ó, pessoal, ele pode vir de novo para romper essa região aqui e seguir a direção mais forte, altista aqui no DAX da Alemanha, principal índice econômico da Europa, ok? Reino Unido, FTSE, também recuperou bastante aqui a movimentação, tá? Então, base de preço, nós temos uma base de preço mais ou menos por aqui, deu cruzamento de compra, tá? Chegou até a confirmar o cruzamento aqui, ó, neste candle, tá? Se eu projetar este candle aqui, pessoal, tem mais chance dele subir até aqui em cima, tá? Até esta resistência aqui, ó. Essa região importante aqui no FTSE é o K100, que é o índice britânico do Reino Unido, ok? Na França, movimentação... Ó, tá em sidebar aqui, ó. Abriu em gap de baixa, depois retornou, fechou tudo. Tá com inside bar aqui, ó, pessoal. Um candle dentro do outro, tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui, ó. Um candle dentro do outro aqui, tá? Então tem chance, caso ele rompa aqui para cima, de fazer reversão e continuar o movimento. Ou caso que nem ele tá fechando para baixo, o próximo candle vira e romper aqui, ó, né, o corpinho do candle, a gente segue no movimento de queda. E sidebar daí pode definir a direção no mercado francês, ok? Dow Jones segue aqui altista também, como o SP500, e Nasdaq recuperando também a movimentação de queda aqui, já na metade da movimentação também, tá? Ok? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos para os mercados de ações. Ó, Nvidia, segue Nvidia aqui recuperando, né, em relação às vendas de chips que nós temos, né. Pode ser, pessoal, dependendo se o mercado americano hoje se manter para cima, o setor de ações de tecnologia não sinta na abertura às 11h30, né? Ok? Então, tem essa possibilidade também. Acho que vale lembrar essas notícias que nós temos às 10h30, pode dar mudar um pouco o cenário de hoje, né? Tá? Bom, ações da Nvidia também é um preço oportuno de comprar barato, né? Setor de Nvidia agora reacendeu a preocupação da bolha das IAs, né? Mas vale lembrar que a última divulgação do balanço da Nvidia se provou ao contrário, né? Todo mundo achava que era uma bolha e mostrou-se ao contrário. Só a Oracle divulgou, né, e reacendeu o medo de novo. Agora a gente vai ter que acompanhar novamente, né? Ficou um cenário de incerteza por aí. Embora eu ainda veja a Nvidia como uma excelente empresa, uma empresa muito boa de processadores, do setor de tecnologia, enfim, os chips e tudo mais, tem tudo para despontar novamente, tá? Tesla, né, vem reacendendo aí novas tecnologias para o setor, em relação não só a vendas de carros, mas em relação às vendas no meio da inteligência, né, artificial, até mesmo porque a Tesla tem um projeto de alavancar de novo as vendas no varejo deles, tá? Então, Tesla também acho que vale a pena ficar de olho também, tá, pessoal? Petróleo Brent, ó, caiu, né? Deu um cruzamento de compra aqui, seguiu uma movimentação de queda, perdeu essa mínima aqui, ó, tá testando. Se o próximo candle perder força e não conseguir retomar essa movimentação, a gente vai ver ele fazendo um movimento de queda no petróleo, né? Até porque daqui a pouco tem relatório da OPEP, também vai dar mais uma movimentada aí no petróleo, tá? Ok?
Certo, meus amigos? Fica atentos aí às oportunidades nos mercados internacionais. Vamos aqui para o índice dólar, o DXY. DXY segue perdendo força, até eu ia comentar desse rompimento aqui, ó, mas já foi embora, ó. Ele caiu forte, né, perdendo força, fez um pullback e veio com tudo aqui, ó, rompendo a região dólar mais fraco, e isso faz com que um dólar mais fraco no mundo todo, dominância do dólar, né, faz com que os pares EURUSD, GBP, enfim, movimentam fortemente, né, valorizam fortemente frente ao dólar, por conta do dólar mais fraco, né? Ok? O Shao, com corte de juros, subiu forte depois, né? Ficou meio instável no momento de ontem, na super quarta-feira, depois do corte de juros, e corrigiu um pouquinho na madrugada de hoje, tá? Então fez essa movimentação aqui em relação aos juros, ontem às 4 da tarde, e depois ao longo da noite caiu, fez essa movimentação aqui na madrugada e está caindo um pouquinho aqui, tá? Possivelmente o Shao venha fazer essa correção mais ou menos por aqui, tá, pessoal? Para depois retomar essa movimentação altista, tá? Então, para manter o padrão de alta. Até porque juros mais baixos reforça essa tese do fluxo sair da dominância do dólar, igual a gente viu uma dominância do dólar mais fraco, então o fluxo de grana sai do índice dólar, né? E acaba migrando para outros mercados, né? Um deles principal é o ouro, né? Que a gente vem vendo um dos ativos de aversão ao risco mais seguro, então acaba impulsionando a movimentação altista do Shao, certo? Ok? Vou aqui para o Bitcoin. O Bitcoin sentiu forte também, estava vindo numa pegada muito boa, tá? O que eu quero comentar com vocês no gráfico de 4 horas, o Bitcoin deixou um ponto de alerta aqui, pessoal, tá? A gente tem aqui, sim, ainda uma estrutura altista, tá? Temos uma estrutura altista aqui no Bitcoin, porém, ele chegou no gráfico de 4 horas, tentou romper essas médias nossas de 200 períodos por 2 vezes e no segundo toque aqui recuou, acompanhado com essa notícia da Oracle. Acho que vale a pena a gente ver se ele vai conseguir retomar aqui de novo aos 93 mil dólares, ganhar essa região da nossa média de 200 períodos, né? É uma média de tendência macro ali, seja de alto, seja de baixo. No momento ele segue abaixo da média de 200 dias, né? Então, a gente precisa retomar esse movimento aí acima da média para ter movimentos mais acentuados na compra, né? Por apetite ao risco do setor de criptomoedas serem mais positivos, ok? Certo? Então, o Bitcoin segue aqui nessa retomada altista. Para o dia de hoje, eu vejo o Bitcoin mais estável, trabalhando nessa região por aqui dos 90 mil dólares mesmo, tá? Ele foi impulsionado pelos juros aqui também, né? Mas não sustentou, como falei, em relação à notícia, sentiu também o baque, tá? Temos esta base de preço um pouquinho mais importante, que é esta região aqui dos 89.500, basicamente, tá? Esperamos que ele não perca essa região e faça aqui uma correçãozinha de novo, igual como ele está fazendo aqui, ó, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele está querendo romper as nossas médias aqui de 1 hora, né? Aqui para cima, né? Até mesmo porque ele vai fazer esse retorno aqui das médias, né? Vai fechar o bolsão aqui, né? Das médias móveis e vai fechar um cruzamento por aqui, né? Um padrão de reversão. Isso faz daí sim o mercado do Bitcoin voltar a movimentos mais altistas, né? Ok? Esse seria um ponto, cenário 1, né? O segundo cenário é se ele perder essas mínimas aqui, ó, pessoal. Aí sim a gente tem uma queda mais forte aqui no Bitcoin, o que eu acho um pouco menos provável, tá? Mas a gente tem que sempre ver os dois lados aqui, ok? Certo? Beleza pura? Vamos aqui seguindo adiante, vamos para os pares cambiais. AUD/CAD, movimentação lateral aqui, tá? Tivemos a queda sim na madrugada, mas ainda está dentro desse caixotezinho aqui, dos dois caixotes, né? Mínima aqui no 91.600 e uma mínima também no 91.855, né? Uma região onde ele tentou romper e não conseguiu, tá buscando esse rompimento ainda, tá? Tem sim tudo para de repente fazer um cruzamento por aqui de compra, tá? No AUD/CAD e retomar o movimento após o cruzamento. Acho que vale a pena ficar de olho também. Deixa eu dar uma olhadinha no AUD/USD. O AUD/USD está cruzando agora, tá? Um dólar australiano mais forte perante ao dólar americano, que está mais fraco, tá? Então dando um cruzamento de compra agora. Tudo para continuar o movimento ainda nas próximas horas por aqui. Certo, meus amigos? Vamos aqui dar uma olhadinha no EURUAUD. EURUAUD, ó, subiu forte, fazendo repique, tá? Ainda está na estrutura de alta e saindo desse cenário lateral aqui, que ficou por um bom tempo aqui, né? Tá ok? Tá?
Então, tem tudo para fazer um fundo por aqui, né? Mais ou menos por aqui, né? E retomar o movimento para cima aqui no Euro AUD também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no EURUSD. Deve estar disparando, né? Pelo que eu tinha visto ali, forte alto, olha lá, ó, por conta, né? Da dominância do dólar mais forte. Conseguiu ganhar a casa dos região de bola 1.17, tá? Bola é uma região um pouquinho mais forte. Ele já havia buscado essa região em outros cenários de dia, né? Mas aqui conseguiu fazer essa retomada, fez o padrãozinho bandeira aqui no gráfico de 1 hora, tem tudo para projetar esse movimento aqui para cima, tá, pessoal? Então buscar lá entre 17.500 até de repente 118 que está lá para cima, 177 que está lá para cima, perdão, ok? Lógico, né, pessoal? Esse movimento sempre ele vai fazendo zigue-zague, né? Subindo, corrige, beleza? Tá? Mas um fato é que agora a gente tem uma base de preço um pouco mais importante nessa região do 1.17, que ele vai ter dificuldade de perder essa região de bola a bola, ok? Certo? Vamos aqui para o GBP-USD. GBP-USD, ó, mesmo gráfico também do EURUSD, só que tem um porém, pessoal. Aqui nós temos uma resistência aqui, ó, que caso o GBP rompa, ele pode fazer uma entrada por rompimento de candles aqui, rompimento de máxima, tá? Então, caso venha os próximos candles aqui romper essa região, aí você pode projetar o candle do rompimento, projetar aqui para cima, beleza? Certo? Mas precisa esperar o rompimento, tá, pessoal? A confirmação, acho que é muito importante. O USD e Yen, tá? Dólar americano versus Yen japonês. Movimentação mais de queda mesmo, né? Já era esperado essa movimentação de ontem. Eu comentei dessa movimentação aqui no dólar e Yen, tá? Fez um movimento de queda, fez o pullback e tá vindo para fazer pivô de baixa, tá? Caso perca esta mínima aqui, pessoal, aí sim a gente corrige um pouco mais aqui de queda mesmo no USD JPY, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no NZD USD aqui, ó. Nova Zelândia versus dólar. Mesmo gráfico do GBP, tem a resistência aqui também, tá? Bem parecida, porque ambos são pares contra o dólar mais fraco acaba valorizando essas moedas, tá? Então, mesma situação aqui de rompimento, acho que vale a pena ficar de olho também, tá? Deixa eu ver um outro ativo aqui, GBP-CAD, por exemplo, vamos dar uma ajustada aqui, ó. Movimentação um pouquinho mais lenta, tá preso no caixote aqui, ó, num triângulo assimétrico aqui, tá, pessoal? Tá preso nesse range aqui, tá? Ok? Afunilando aí, tá? O ideal é ele começar a fazer esse afunilamento por aqui, pessoal, e aí cada vez você vai ver que a movimentação é mais lenta. Aí com isso você percebe que em qualquer movimento ele vai fazer o rompimento dessa simetria. Então, caso ele faça um rompimento para baixo aqui, ele vai romper, vai fazer reteste e vai cair forte. A entrada seria no rompimento do pivô de baixo. Caso venha para cima, né, a gente percebe ele vindo para cima, tentando romper aqui para cima, pivô de alta são as entradas melhores. E como que se você vai fazer a projeção dos seus alvos? Você projeta esta movimentação da simetria, você projeta com alvos aqui para cima ou alvos aqui para baixo, certo? Muito importante também esse estudo aí, tá bom? Beleza pura? Pessoal, acho que era isso por hoje, um pouquinho mais longo aqui o nosso gol do dia, mas a gente comentou com bastante informações que tem para hoje, tá? Fique atento, trader, não perca as oportunidades, as notícias, toma atento, toma cuidado, use uma boa gestão, não faça entradas em qualquer cenário, espere uma entrada clara e boa, tá? E um convite de novo aí para vocês, aqui na tela, que é o nosso webinar gratuito, que nós vamos ter aqui, ó, dia 15/12, tá? Não perca, imperdível, vou deixar o link na descrição, uma baita aula ao vivo via YouTube, dia 15/12, às 8 horas da noite. Tudo sobre o principal índice americano. Notícias, estratégias, cenários, ativos, o que impacta, como que você pode operar esse excelente ativo que movimenta o mundo todo. Certo? Grande abraço a todos, juízo, bons trades e vejo você no nosso próximo vídeo aqui do Gol do Dia. Chega por hoje!